Olá, querido amigo, querida amiga. Mais um dia começa e nada melhor do que começá-lo com o estudo da palavra, a fim de que Deus nos dirija nas dificuldades e desafios desse dia. Obrigado por sua interação e por sua companhia. Vamos juntos. Segunda ordem de Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Bom, segundo a Bíblia, foi um rei cananeu que apareceu para Abraão quando ele voltava daquela batalha. Você se lembra que alguns reis entraram, um exército entrou lá em Canaã, capturaram algumas pessoas, entre essas pessoas, Ló, sobrinho de Abraão. Abraão, então, organiza um exército, vai atrás desses saqueadores e os derrota, trazendo de volta os prisioneiros e também o espólio, ou seja, aquilo que eles haviam roubado, inclusive tomaram as coisas que eram deles próprios. E ele trouxe tudo isso. Aí diz a Bíblia que Melquisedeque encontrou-se com Abraão. E veja que o que diz Gênesis capítulo 14, versículo 18 a 20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Por essa leitura nós percebemos que o sacerdócio do Deus Altíssimo veio antes do sacerdote arâmico, que foi instituído também por Deus. Abraão foi pai de Isaac, Isaac pai de Jacó, Jacó o pai de Levi, Levi o pai dos seus filhos. E dos seus filhos Deus suscitou o sacerdócio. Ou seja, Melquisedeque vem antes de tudo isso, Jesus, diz a Bíblia, Melquisedeque era um tipo de Jesus que apontava para o ministério de Cristo. Veja Hebreus capítulo 7, versículo 1 em diante, que diz assim, porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. E aqui nos diz que esse sacerdote, Melquisedeque, era superior, inclusive, a Abraão, quando o abençoou. E Abraão, em reconhecimento da superioridade desse homem, lhe deu de tudo que havia conquistado, lhe deu o dízimo, demonstrando a aceitação da mediação que Melquisedeque estava fazendo naquele momento, quando pediu a bênção do Deus Altíssimo sobre Abraão, e ele o aceita como seu sacerdote. Diz a Bíblia que esse sacerdote Melquisedeque era um tipo de Cristo. Jesus, de fato, não veio da linhagem de Levi. Nós sabemos que Jesus veio da tribo de Judá, e a tribo de Judá fornecia os reis para Israel. A tribo de Levi, os sacerdotes. E agora você entende porque Jesus é tido como um rei, rei dos judeus. A Bíblia diz que quando ele voltar, estará escrito aí na coxa a seguinte inscrição: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas é também dito aqui em Hebreus que ele é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Bom, se Jesus estivesse aqui nessa terra, nem sacerdote ele seria, pelo fato de não ter vindo da tribo de Arão, da tribo de Levi, mas o sacerdócio de Cristo, segundo o que nós vimos aqui, é segundo a semelhança de Melquisedeque. Veja o que está escrito no versículo 15 do capítulo 7. E isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote. Bom, algumas especulações em relação a Melquisedeque. Alguns dizem que Melquisedeque era um ser celestial, porque a Bíblia não fala quem foi seu pai, não fala quem foi sua mãe,
onde está a sua genealogia. Isso para a Bíblia era muito importante. Ninguém era identificado sem antes identificar primeiro os seus pais. E no caso de Melquisedeque não há menção alguma. Então deve ser um ser celestial. Bom, se ele não tinha genealogia, nem princípio de dias, nem final de existência, então ele deve ser o próprio Deus. Mas esse argumento não se sustenta, porque se o sacerdócio de Melquisedeque, que veio antes de Jesus, era um ser celestial e divino, por ser eterno, o texto que nós acabamos de ler diz que levantou outro sacerdote. Veja o verso 11, nós vamos deixar bem claro isso aqui. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Percebeu? Se o sacerdócio fosse de fato divino, ele seria perfeito. E se ele fosse perfeito, não teria necessidade do sacerdócio de Cristo. Então não pode ser um ser celestial. Na verdade, Jesus não era exato ou não era igual a Melquisedeque. Diz a Bíblia que era somente semelhante na forma. Ele era rei, Jesus também é rei. Ele foi sacerdote, Jesus também é sacerdote. Ele é sem genealogia, sem princípio de dias, sem fim de existência, não tem menção de seu pai e de sua mãe, assim também Jesus era. O Jesus é eterno. Jesus é o nosso sumo sacerdote perfeito e ele é eterno. A semelhança desse símbolo, desse tipo. A Bíblia cala-se diante da genealogia de Melquisedeque para torná-lo um tipo e um exemplo do próprio Jesus, que de fato era rei e sacerdote, porém não tem genealogia, princípio de dias e nem final de existência. Quem foi Melquisedeque? Foi um rei cananeu que serviu na Bíblia como um símbolo de Cristo, sendo ele próprio superior a Melquisedeque. Que Deus abençoe você, querido amigo. Só para você relembrar, Melquisedeque, rei de Salém, significa rei da paz. Jesus, semelhante a Melquisedeque, segundo a ordem de Melquisedeque, se torna o nosso rei. Para quê? Para nos trazer a verdadeira paz que advém da sua intermediação, quando ele morre em nosso lugar e agora, como nosso sumo sacerdote, apresenta os benefícios da sua morte para nos trazer a verdadeira salvação. E é isso, a conclusão, o resultado imediato é que nosso coração se enche de paz. Sai o temor da punição, sai o horror da condenação, entra a alegria e entra a paz no lugar por meio do ministério de Cristo. Apodere-se dessa paz que esse Rei da Paz lhe traz nesse dia. Vamos orar? Pai, obrigado por Jesus, pelo ministério dele, por sua intermediação. Aceitamos a Jesus como nosso Rei da Paz. Por isso, Senhor, coloque essa paz no nosso coração e não permita que nada venha tirá-la e que nós possamos estar na tua presença. Em nome de Jesus, amém. Foi bom estar com você mais uma vez. Amanhã, sacerdote eficiente, eu espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.